Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de Sociologia e agora com o tema Conflitos étnicos raciais no Brasil. Bom, quando a gente pensa a respeito da realidade brasileira, a gente identifica que uma das principais formas de preconceito existentes na nossa formação social é o racismo. O racismo, ele é entendido como toda discriminação que tem como base a origem étnica, a cor da pele, a feição facial, o tipo de cabelo e hábitos típicos de um grupo étnico. Então, no Brasil, o racismo ele deriva historicamente da imposição cultural dos valores e dos hábitos europeus sobre os dos povos indígenas e africanos, que acabaram produzindo uma série de processos de exclusão. Mas, pensando nisso, a gente tem que se perguntar então quais foram as justificativas que foram sendo elaboradas para sustentar a existência do racismo ao longo da história. A primeira delas foi a noção de raça. Ali durante o século XX, estavam em evidência no meio intelectual as teorias racialistas, que defendiam a existência de uma hierarquia entre as raças humanas, na qual os europeus eram considerados superiores em oposição a outras sociedades humanas. Então, esse termo raça, ele era uma forma de promover a distinção entre os diferentes tipos de físicos de seres humanos, que buscam, então, biologizar as diferenças e as desigualdades sociais com base em determinados tipos genéticos. Então, essa noção de raça, ela foi muito difundida durante ali o século XXI e que persistiu por muito tempo e ainda hoje é utilizada. Mas, nesse período, a própria biologia, ela acabou se posicionando, mostrando, então, que esse equívoco mesmo em torno desse conceito de raça, alegando que não existe a possibilidade de definir geneticamente diferenças raciais. Então, a partir dessa posição da biologia, foi sendo desconstruído essa noção, mas ela ainda persistiu por um bom tempo. E acabou que as ciências sociais, ela usa o termo e defende a utilização do termo de etnias, né, que é a ideia de população ou grupo de pessoas que têm características comuns, tanto físicas quanto culturais, e que não traz, então, essa concepção de uma hierarquia, né, e não tem essa visão etnocêntrica de considerar uma sociedade humana como superior em detrimento de outras, mas trabalha realmente essa valorização da diversidade. A outra justificativa foi a ideia de democracia racial. Então, ainda durante o século XX, foi difundido essa noção como parte da construção da identidade nacional brasileira, resultado da miscigenação entre os indígenas, os europeus e africanos. Com base, então, nessa concepção, defendia-se que a formação do povo brasileiro, ocorrida por esse processo, teria propiciado uma convivência pacífica e harmônica entre as etnias, por conta dessa miscigenação. Esse conceito, ele é elaborado pelo Gilberto Freire. Ele é bem importante para ser lido na sociologia, mas ele também precisa ser lido de uma maneira crítica, por conta que é identificado nos seus estudos bastante uma forma assim romântica de se trabalhar com o processo de escravidão e até de trabalhar essa questão da democracia racial, né, de que existe essa harmonia, né, entre as etnias. A gente, olhando para a história, a gente sabe que não é bem assim. Então, ele precisa ser lido de uma forma crítica. Então, nesse período, a ideia de que o Brasil seria um modelo, então, de relações raciais foi bastante defendida pelos intelectuais brasileiros e que
tentavam, então, negar, né, ou minimizar o racismo no Brasil. Outra concepção e estudo importante foi o do Horaci Nogueira, que é um sociólogo, e ele vai fazer um estudo comparativo do preconceito no Brasil e nos Estados Unidos. Então, ele identifica que no Brasil, o que a gente tem é um preconceito de marca, que seria aquele preconceito que é motivado pela aparência externa ou fenótipica da pessoa. Nos Estados Unidos, o preconceito é de origem, ou seja, o preconceito ele se manifesta de acordo com as origens étnicas. Então, basta a pessoa ter uma gota de sangue negro, ela já vai estar propícia a sofrer qualquer tipo de discriminação. E esse estudo do Horaci Nogueira, ele alega também que no Brasil há a possibilidade de ascensão social, pressupondo a ideia de que aqui o preconceito ele é menor do que nos Estados Unidos, principalmente para os pardos, enquanto que nos Estados Unidos, então, tal possibilidade é quase nula, pensando que é esse preconceito de origem, né, que pressupondo ele, é muito mais forte. Então, em virtude do peso das origens raciais, dos destinos dos indivíduos. Então, ele acreditava e afirmava que enquanto nos Estados Unidos existia essa nítida linha que distingue brancos e não brancos, no Brasil há maior ambiguidade nas relações raciais, uma vez que outros atributos, como a classe social, a escolaridade e o status que essa pessoa tem, ela flexibiliza a perpetuação acerca da cor do indivíduo e desse preconceito. Então, se a partir do momento que as pessoas, né, afrodescendentes, elas adquirem certos atributos sociais, seja classe, de status, de escolaridade, ela acaba sofrendo menos preconceito. Então, nesse estudo do Horaci, ele recebeu bastante crítica por conta dessa abordagem que implica essa falsa noção de que a ascensão social ela estaria ao alcance de todos e que dependendo exclusivamente dos esforços de cada indivíduo. Então, desse modo, acaba responsabilizando o próprio afrodescendente pelo preconceito racial que ele sofre. Então, uma vez que ele não foi capaz de superar isso com outros atributos sociais, né, ele vai estar ainda sofrendo. Ou seja, atribui-se ao nível individual a culpa pela existência do preconceito e da discriminação racial. Então, ele foi bastante criticado também nessa ideia de dizer que se o negro ele tem uma posição boa, ele não vai sofrer nenhum tipo de preconceito. Então, o racismo no Brasil, uma das suas principais causas, né, de trazer essa desigualdade social entre negros e brancos foi o processo ali de escravidão. E outro estudo importante foi o da antropóloga Lilia, onde ela identifica 2 tipos de racismo aqui no Brasil, que ela vai usar o termo de racismo dissimulado, que seria a forma de discriminação racial não assumida, né? Há esse esforço e o racismo ele é um tabu, né? As pessoas elas não se veem como racistas, têm essa dificuldade de assumir. E o outro é o racismo institucional, que é a distribuição desigual de oportunidades, de direitos e benefícios em instituições. Então, existe, né, na tentativa desse estudo dessa antropóloga, mostrar a existência de uma tendência no Brasil de negar a existência do preconceito racial em nível estrutural ou social, que seria esse racismo institucional, admitindo a sua existência apenas na esfera individual. Então, quando a gente nega, né, a realidade que o IBGE ele mostra bastante em estatística, até na apostila de vocês tem alguns gráficos
que mostra essa disparidade entre brancos e negros a respeito do acesso da educação, no trabalho, à renda. Então, há essa má distribuição e essa diferença, né? Hoje a gente tem as políticas afirmativas como cotas, e que isso é um debate polêmico que muitas pessoas é contra, mas a gente vai deixar esse debate para quando tudo isso voltar a gente poder fazer em sala. Mas o importante é vocês terem em mente esses dois conceitos, né, dessa antropóloga que trabalha o racismo dissimulado, que seria a negação, né, da existência do racismo, e o racismo institucional, que seria essa má distribuição dos bens de garantia à educação, a trabalho, à renda e entre outros. E para a gente terminar, para a gente encerrar, então, vamos falar a respeito das conquistas, né, do movimento negro, a respeito das políticas afirmativas. Então, uma delas foi a Lei 7.716, de 1989, onde foi, então, criminalizada a prática do racismo. Outra questão foi a revisão de conteúdos considerados preconceituosos nos livros didáticos. Isso foi bem importante na questão educacional, e que muitos livros mostravam a imagem do negro apenas de uma forma inferior e pejorativa. Então, isso foi revisto. E a outra questão é a aplicação de cotas para acesso às universidades ou mesmo os cargos de concurso público. Outra questão é a Lei 10.639, de 2003, que torna obrigatório, então, o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio. Então, essas foram algumas conquistas, né, a partir de muita luta do movimento negro. Essa última, ela foi bem importante, porque às vezes a gente pode pensar que essa lei é só mais um conteúdo para o professor trabalhar em sala. Mas é muito mais que isso, porque através dela o Estado reconheceu que a existência do racismo, que a sociedade brasileira ela foi formada, né, e estruturada a partir dessa base racista. Então, o Estado assumiu isso e assumiu também a responsabilidade de promover o combate, né, ao racismo. Então, foi bem importante para a conquista da população negra e, assim, a toda a sociedade. Então, nossa aula fica por aqui, gente. Bons estudos e até a próxima.